Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 55 minutos. Um bom dia para você. Terça-feira, dia 10 de outubro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Dia 10 de outubro, para você que aniversaria hoje. Parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário! Maravilha, né? Muita gente fazendo aniversário hoje, pessoas conhecidas, amigos de Facebook, amigos de Instagram, né? E hoje, o mundo hoje, as amizades se estendem aí nessa condição da virtualidade, né? Muitas pessoas acabam não se vendo diariamente, mas tem um convívio virtual, né? Se possamos assim dizer. 9h55, hoje, terça-feira, participação de César Martins conosco. Nos controles, Maria Clara. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, César. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara. Bom dia a todos que nos acompanham aí. Semana curtinha, né? 3 dias. 3 dias, né? Feriado da nossa padroeira nacional aí chegando. E que os braços da nossa padroeira alcancem aí o restante do mundo, em especial aí o Oriente Médio, que está passando um momento difícil. Desde sábado aí é o assunto que toma conta aí de forma globalizada, até pelo impacto de não só pelas vidas que têm sido perdidas, mas mais uma guerra no mundo, uma guerra perigosíssima, porque o poder aí de bélico é muito forte, né? Muito forte. É assim, uma riqueza, né? Exatamente, é uma riqueza de armamento aí gigantesca e que não foi algo programado, foi algo que surgiu realmente numa surpresa absurda para o restante do mundo, não vinha acontecendo um conflito. Uma tensão, né? Então a gente só pede aí que as coisas sejam resolvidas o quanto antes e que o abalo seja o menor possível, né? Se é que isso... Os conflitos têm sido acirrados, vamos estar falando disso hoje daqui a pouco na pauta, que não estão nada fáceis. Exatamente. Já notícia de confirmação de primeiro brasileiro morto lá em Israel. Vamos estar falando disso daqui a pouquinho e você tem toda a razão. Chama a atenção do mundo, já não bastasse a Ucrânia, e agora o Oriente Médio. Sim. E tem outras situações aí na Turquia e tudo mais que estão mexendo com o mundo. 9 horas e 57 minutos. Vamos para a pauta do Virtual News? Vamos para a pauta do Virtual News desta terça-feira. Principais notícias desse dia 10 de 10 de 2023. Israel comanda ataques mais violentos de todos os tempos contra Gaza e diz que fronteira está garantida. O ofensivo israelense em Gaza traz tensão ao Oriente Médio. O governo pretende retirar 900 brasileiros de Israel até sábado. TSE inicia julgamento de 3 ações contra Bolsonaro. Contribuição sindical não obrigatória marca debate com o ministro do Trabalho. Feira do Empreendedor tem espaço exclusivo para empreendedorismo feminino. E plenário vota plano de retomada de obras na educação e na saúde. Tá aí, essas são as matérias que estão na pauta do Virtual News. Israel tomando essa guerra em Gaza, tomando conta da pauta. E agora vamos para aquelas notícias que não podemos deixar passar em branco. 10:02, para não passar em branco. Exército de Israel diz ter localizado 1.500 corpos de terroristas do Hamas. Essa é a manchete do R7. Itamaraty confirma a morte de brasileiro que estava desaparecido em Israel. Matéria do G1. Hostilidades amorais. Defesa de bolsonaristas quer perícia própria e pede cópia de filmagens. Matéria de Isto É. IBGE.
Safra 2023 alcançará recorde de 318 milhões de toneladas, 20,9% acima de 2022. Broadcast. Israel ataca mais de 200 alvos em 4 dias de guerras, mortes passam de 1.600. UOL Notícias. Brasileiro desaparecido em rave em Israel, atacada pelo Hamas, é encontrado morto. Manchete de O Globo. Presidente do grupo Brasil-Israel cobra governo Lula por omissão. Está no Jornal do Brasil. E Cefaz transfere 826 milhões no primeiro repasse do ICMS em outubro aos municípios paulistas. A cobrança quanto à questão do governo Lula não ter se posicionado favorável a Israel, essa declaração não foi uma declaração dada, não tem clareza nessa declaração, está sendo cobrado, inclusive, qual a posição do governo brasileiro quanto a essa questão do ataque do Hamas a Israel. Sim. Está sendo cobrado, né? César, qual delas? O que chama a atenção é assim, tem uma série de tópicos, a gente tem 2 pontos positivos aí só, né? 2 notícias. Um é o repasse do ICMS, a outra é a safra que está novamente... o nosso agro que continua aí dando show de como se fazer gestão, de como se empreender, de como se aplicar tecnologia aliado aí a desenvolvimento. Que as demais áreas tivessem aí o mesmo apoio, a mesma evolução e desenvolvimento que vem acontecendo com o nosso agro, que ainda vem equilibrando de forma significativa a balança, tanto comercial quanto econômica do país. Israel, a gente vai falar bastante aí sobre essa situação de Israel, na faixa de Gaza ali. É complicado, né, Márcio? Esses ataques terroristas, porque são exatamente o ponto forte, são os ataques surpresa e assim, o tamanho do estrago, especialmente com inocentes, né? Não tem nada a ver com a situação, acaba... Infelizmente, tem muita coisa em jogo ali. Agora se começa aí uma negociação de guerra muito mais delicada, essa que é a verdade. O poder de violência aí de Israel já é conhecido, a gente sabe que não vai ser uma guerra tão moderada como vem acontecendo, por exemplo, Rússia e Ucrânia. Vai ser algo realmente muito mais explosivo, literalmente falando. Então isso nos entristece. Falar de aquilo que a gente falou, eu acho que o país ainda continua dando muito protagonismo à figura dos ministros do Supremo. Isso não é saudável. Não é saudável para os poderes, não é saudável para a população, não é saudável para o país. Vê que as matérias às vezes já citam o nome do... vamos repetir uma fala que a gente vem tendo aí há algum tempo. Poucos anos atrás a gente não sabia nem o nome de quem ocupava as cadeiras do ministro do Supremo. Hoje em dia eles são tratados pelo nome. Então, eles não são agentes políticos, eles são os responsáveis por manter de forma suprema o judiciário funcionando. Discutir os casos que trazem uma contradição e trazem uma problemática que necessita de uma análise que as pessoas vão seguindo. E uma intervenção suprema. Suprema, né? Hoje não. Deus está acima. Né? Hoje são protagonistas de atitudes políticas. O que é o mais complicado, para ser assim, bem sutil na palavra, é que eles hoje são figuras políticas, eles são agentes políticos. Midiáticos e muito acima, às vezes, do agente político, que de fato deveria trabalhar a campanha, trabalhar com mídia. Então, isso é perigoso, isso tem sido aí muito prejudicial para o país e a tendência é só piorar, infelizmente, pelo que a gente vem assistindo, né? Sem dúvida. Eu chamo a atenção para a questão do agro, que semana passada nós falamos que o Ministério da Agricultura estava planejando investir
na questão dos fertilizantes, fazendo uma composição com a Bolívia. Seriam uma planta no Brasil e 2 plantas na Bolívia para essa questão dos fertilizantes. Nós já vivemos aí relações com a Bolívia que não foram nada satisfatórias. A refinaria, o gás da Bolívia, que seria um gás que seria utilizado pela indústria brasileira, aquela questão, foi feito o gasoduto Brasil-Bolívia, toda aquela situação, e depois de um certo tempo a Bolívia estatizou a refinaria. Sim. E agora lá vai o Brasil de novo, agora vai colocar 2 plantas lá na Bolívia. Poxa vida. Se o agro vai bem, você imagina se nós tivermos a condição de fornecer os fertilizantes produzidos na indústria nacional. Como não seria ainda mais o agro, né? Com essa facilitação. Claro. Aqui, o Polo Petroquímico de Cubatão sempre foi um dos maiores produtores nesse sentido. E já perdeu plantas, né? E agora o país pensa em fazer um investimento lá fora. Onde estão os empregos para os brasileiros? Onde está a valorização da indústria nacional? Onde está esse desenvolvimento? Uma indústria que foi pujante e hoje não atende mais de 30% de fertilizantes no mercado nacional. E compete com a importação custo zero, né? Lembrando que um dos itens que nos próximos dias deverá sofrer forte impacto aí nos preços é o fertilizante por conta da guerra iniciada agora, Hamas, Israel. Vai alterar então, quer dizer, a Arábia Saudita o petróleo já subiu, o fertilizante está em vias de elevações drásticas, e aí eu sou obrigado a endossar a sua fala. Infelizmente, isso já vem recorrente no governo do nosso país. A gente tem olhos mais voltados ao apoio dos vizinhos, dos nossos parceiros, do que dentro da nossa casa. Então, quer dizer, a gente continua cuidando do jardim alheio e o nosso ressecando. Precisamos mas reavaliar. Tem produtos que são utilizados. Então compre os produtos, importe. Sim. Importe os produtos e faça a fabricação. É isso aqui. aí, venda o produto acabado E não compre com valor agregado maior, mas a gente vai continuar fornecendo insumo, vendendo barato e comprando caro. E ainda preparando, estabelecendo bases de fertilizantes Sim. em outros países. Aí daqui a pouco estatiza de novo. 10 horas mais 10 minutos, vamos para as pautas do Virtual News. Israel comanda ataques mais violentos de todos os tempos contra Gaza e diz que a fronteira está garantida. Israel declarou nesta terça-feira que recuperou o controle da fronteira de Gaza. A ação foi um dos ataques aéreos mais violentos nos 75 anos de história de seu conflito com os palestinos. Israel prometeu realizar a sua poderosa vingança desde que homens armados invadiram as suas cidades, deixando as suas ruas repletas de corpos, no que é de longe o ataque mais mortífero de sua história. Convocou centenas de milhares de reservistas e colocou a faixa de Gaza, onde vivem 2,3 milhões de pessoas, sob cerco total. A mídia israelense disse que o número de mortos nos ataques do Hamas subiu para 900 pessoas, a maioria civis mortos a tiros em suas casas, nas ruas ou em uma festa dançante, superando a escala de qualquer ataque passado por islâmicos, exceto o 11 de setembro. Dezenas de israelenses foram levados para Gaza como reféns e alguns desfilaram pelas ruas. Desde então, quase 700 habitantes de Gaza foram mortos em ataques israelitas, segundo responsáveis de Gaza, enquanto os distritos inteiros de Gaza foram arrasados. As Nações Unidas disseram que 180 mil habitantes de Gaza ficaram desabrigados, muitos deles amontoados nas ruas ou nas escolas. Fumaça e chamas subiram no céu da manhã, enquanto o bombardeio das estradas muitas vezes impossibilitava que as equipes de emergência chegassem ao local dos ataques. No necrotério do hospital de Gaza, os corpos foram colocados no chão em marcas com seus nomes escritos na barriga. Os médicos pediram aos parentes que recolhessem os corpos rapidamente, porque não havia mais espaço para os mortos. Olha a situação, o ataque que aconteceu contra Gaza, na ofensiva israelense. Foram atacados em Israel e agora a resposta israelense
com muita fúria, claro, sem dúvida, em cima da faixa de Gaza. E é lógico, o Hamas sendo atingido, mas também toda a população palestina sendo atingida. Sim, até porque o ataque contra Israel foi agressivo, foi bastante relevante, causou uma destruição absurda e muitas mortes. Revoltante, né? E assim, a gente não esperava a reação diferente aí de Israel. A gente está falando de tudo isso em 3 dias, né? O início dos ataques foi no sábado, hoje a gente está na terça-feira. A confirmação do brasileiro que foi morto inclusive nessa rede. Sim. Que ele estava, e foi então confirmada a morte do brasileiro. Ainda tem 2 brasileiros desaparecidos ainda. Então toda essa questão envolvendo habitantes de todo mundo que estão em Israel, claro. Lógico, a Terra Santa, o pessoal vai visitar, aquela coisa toda, e aí esses ataques. Tá aí a retaliação de Israel, como você bem falou, um poderio bélico enorme e caótico a situação, é caótica. Então vale a pena aí o pessoal ficar atento a esse conflito, isso aí. porque ele está com um impacto muito maior do que o da Rússia e da Ucrânia. O Oriente Médio está balançando. 10 horas mais 13 minutos, vamos para a próxima matéria. Ofensiva israelense em Gaza traz tensão ao Oriente Médio. Israel foi apoiado tão completamente desprevenido pelo ataque de sábado que demorou mais de 2 dias para finalmente selar a barreira multibilionária de alta tecnologia que deveria ser impenetrável. Em um dos ataques contra o Hamas, Israel atingiu o portão da fronteira na única passagem de Gaza para o Egito. Horas antes, tinha aconselhado os habitantes de Gaza a fugir para o Egito, apenas para emitir um rápido esclarecimento dizendo que a passagem está fechada. O porta-voz militar Hagari disse na manhã desta terça-feira que não houve novas infiltrações vindas de Gaza desde o dia anterior. Líderes israelitas terão agora que decidir se restringirão a sua retaliação para salvaguardar os reféns. O porta-voz do Hamas, Abu Abaida, emitiu ameaça na segunda-feira de matar um prisioneiro israelense por cada bombardeio israelense contra uma casa civil sem aviso prévio e de transmitir o assassinato. Os ataques de sábado e a retaliação de Israel destruíram os planos dos diplomatas no Oriente Médio num momento crucial, quando Israel estava prestes a chegar a um acordo para normalizar as relações com a potência árabe mais rica, a Arábia Saudita. Os países ocidentais apoiaram fortemente Israel. As cidades árabes assistiram às manifestações de rua em apoio aos palestinos. O Irã, patrono do Hamas, comemorou os ataques, mas negou ter desempenhado um papel direto neles. Vejamos as mãos daqueles que planejaram o ataque ao regime sionista, disse o líder supremo Ali Khamenei, em um discurso televisionado usando um lenço palestino, embora tenha dito que as acusações que Teherã estava por trás disso eram falsas. Um confronto mortal na fronteira norte de Israel na segunda-feira levantou temores de uma segunda frente de guerra com o outro principal aliado do Irã na área, o movimento do Hezbollah do Líbano, sendo atraído para a briga. Disse que não estava por trás de nenhuma incursão em Israel. Aí, Irã, Hezbollah. Olha o barril de pólvora que é o Oriente Médio. Aí é que tá, né, Márcio? Você tem uma rivalidade ali muito grande. Você tem ali fanáticos de todos os lados. E A hora que a coisa está começando a ficar, estamos tentando um barril de pólvora. Em apaziguar bem o Hamas. É um barril de pólvora. Então, quer dizer, qualquer faísquinha ali vai... A questão do Líbano, Hezbollah, e aí agora vem esse enfrentamento. Não, e aí acaba, como eu falei, são negociações de guerra. E aí, não, porque por mais que ele tivesse errado, você bombardeou um aliado nosso e que aí, não, eu vou comprar briga. Então, quer dizer, Gaza, Márcio, vamos ajudar os palestinos na Gaza? Assim, todo mundo na ânsia da guerra. Assim, eles gostam de guerra. Assim, o que é triste a gente admitir,
mas eles gostam, apesar de toda a miséria em toda a região, ali em boa parte da região, eles gostam de guerra. Eles crescem, eles nascem e crescem preparados para a guerra. É uma questão tribal, né? Vem há milênios, né? E assim, a maior parte deles, de toda a região ali, morre feliz se estiver em guerra, porque morreu defendendo o ideal do país, a sua pátria, o ideal religioso. E é uma bomba relógio. Agora, assim, aí vai ter... vai ser necessária muita articulação para desarmar essa bomba, porque ela tá ali com o cronômetro girando. E rápido. Então, para explodir realmente assim, um impacto global ser absurdo, a gente tá, porque é que tá o Ocidente todo a favor de Israel. Está a favor de Israel. Então, e aí você tem o Oriente do outro lado. Então, assim, para coisa ficar horrível, não é nem feia, horrível. Irã, nessa situação. Tá Iraque muito. pode se aproximar. Líbano. Tem toda uma condição. Hezbollah. Sim. Dizendo, então, a comemoração nas ruas contra o ataque israelense já cria toda uma animosidade. É isso aí. E como bem disse a matéria que é da Reuters, essas duas foram matérias da Reuters, a proximidade de um momento de se novamente voltar a uma relação diplomática e tranquila entre a Arábia Saudita e o Israel caiu por terra. Caiu por terra. Agora parece algo programado, então, né? Não vamos deixar acontecer. Sim, agora tão cedo isso não vai acontecer. E assim, com o cenário atual, se progredir o estado de guerra, aí complica ainda mais, não só a região, como o restante do mundo, que todo mundo acaba sendo afetado, né? 10h19, próxima matéria. Governo pretende retirar 900 brasileiros de Israel até sábado. O governo brasileiro estima retirar 900 brasileiros de terça, de hoje, dia 10, até sábado, dia 14, que estão em Israel e na Palestina, informou o comandante da Aeronáutica, Marcelo Damasceno. Estamos coordenando a lista com os Ministérios das Relações Exteriores, disse o comandante em entrevista ontem, na segunda-feira. De acordo com Itamaraty, a prioridade é a repatriação de quem mora no Brasil e não tem passagem aérea de volta. Até o momento, 1.700 brasileiros manifestaram interesse em retornar ao Brasil, em razão do conflito entre Israel e o grupo Hamas, iniciado no fim de semana. A maioria é de turistas que está em Israel. 3 brasileiros continuam desaparecidos. Face à incerteza quanto ao momento em que poderão ocorrer os voos de repatriação, o Ministério das Relações Exteriores reitera a recomendação de que todos os nacionais que possuem passagens aéreas ou tenham condições de adquiri-las embarquem em voos comerciais do aeroporto do Ben Gurion, que continua a operar, diz a nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores. Foram reservadas 6 aeronaves para a retirada dos brasileiros. O segundo avião da Força Aérea Brasileira, enviado pelo governo de Israel, deixou a base aérea de Brasília ontem. Esse é o segundo dos 6 aviões a serem utilizados para repatriar cidadãos brasileiros que tentam sair da Palestina ou de Israel devido ao conflito iniciado no último fim de semana. O K-630 decolou às 16 horas e 21 minutos rumo à cidade de Roma, na Itália. De lá, ele seguirá para Tel Aviv, em Israel. O primeiro, um Airbus A330-200, convertido em um K-630 com capacidade para 230 passageiros, deixou o Brasil na tarde de domingo e já está na capital italiana. Essa primeira aeronave deve decolar em direção a Tel Aviv hoje às 10 horas da manhã. Faixa de Gaza. Em relação aos brasileiros que estão na faixa de Gaza, a região mais afetada pelo conflito, o governo prepara um plano de evacuação coordenado pela Embaixada do Brasil no Cairo, Egito. O Itamaraty estima que ao menos 30 brasileiros vivem na faixa de Gaza e outros 60 em Ascalão e em localidades na zona do conflito. Já em Israel, a Embaixada Brasileira já tinha reunido até este domingo informações de que cerca de 1.000 brasileiros hospedados em Tel Aviv e em Jerusalém interessados em voltar ao Brasil, a maioria de turistas que estão em Israel.
Nos últimos anos, as Forças Armadas realizaram 4 operações de repatriação por ar e por terra, na Turquia, na Ucrânia, na China e na Bolívia, com 5 aeronaves e 30 viaturas, que resultaram no resgate de aproximadamente 6.600 pessoas, entre brasileiros e estrangeiros. Operação do governo brasileiro, o pessoal fala, pô, mas por que não pega o avião? A maior parte das companhias aéreas suspenderam os voos na região. Como é que você vai sobrevoar, aterrissar numa região de conflito extremo? Olha aí, os ataques aéreos e tudo mais. Você imagina que situação. E agora, a saída para o Egito. Da faixa de Gaza, já foi colocado aqui na matéria anterior, que os ataques de Israel destruíram a passagem para o Egito. Então, já é justamente para o pessoal do Hamas não conseguir fugir, né? E essa é a situação. Quer dizer, caos total, totalmente guerra declarada ali entre Israel e o Hamas. E os brasileiros que lá estão, por ser uma localidade turística, agora precisam adequar essa situação. E lógico, o governo brasileiro tem que agir e tem que repatriar. Exato. A complicação maior é isso, porque você precisa da agilidade, só que ao passo que você precisa da agilidade, você não tem a possibilidade de chegar tão próximo para poder fazer a retirada, a remoção e a repatriação dessas pessoas. E assim, como a gente comentou, o cronômetro está girando aí. O contador tá acelerado. Então, para isso ficar pior ainda, é um piscar de olhos. Você falou muito bem dos voos. Os voos naquela região todos já estão cancelados. Boa parte aí do tráfego aéreo já está virando um caos, porque o camarada que precisa ir para a região que é próxima e que não tem voo, ele está indo para outro país para poder tentar fazer a travessia por terra, mesmo que ainda não envolvido em área de guerra. Então ele já está virando um caos, e aí é mais impacto para o restante do mundo. Muitos voos cancelados, a procura por voos acaba sendo gigantesca, o preço sobe, a logística fica prejudicada. Márcio, é triste, cara. A gente torce aí para que a gente tenha sucesso na operação aí do governo brasileiro em trazer, e não só o governo brasileiro, mas os demais governos também, para a gente ter o menor número de civis, de inocentes impactados por essa guerra. Você imagina a liberação desse pessoal no aeroporto, a liberação para passar então para o Egito? Como isso deve estar no momento, a preocupação com os componentes do Hamas infiltrados, podendo sair. Sim. Então, tudo isso vai dificultar essa saída dos brasileiros. Né? É isso aí. É como você disse, imagina agora o Egito recebendo todos os voos de pessoas que estão saindo do Egito, da Palestina, sim, saindo da região de Israel e da faixa de Gaza. Lembrando que não assim, o voo não chega tão próximo, né? Então, ele tem que parar porque o tráfego aéreo está comprometido. Então, você não consegue voar e parar ali, vai, pô, vamos lá, entra. Assim, é delicado. A própria operação da remoção já é delicada. E você imagina e o caos que toda a região está vivendo para conseguir levar as pessoas até onde é seguro voar. Então, Márcio, realmente a situação é delicada. A gente reza e torce bastante aí para que... Você imagina se é uma catástrofe de um avião comercial, claro, atingido? Meu Deus, claro, aí o mundo... Aí acontece o pior dos piores cenários. Né? Então, essa é a grande preocupação. Lógico, tem o pessoal na faixa de Gaza, tem os turistas. A questão agora é daqueles que são os turistas, depois vão buscar os brasileiros que estão lá, que moram lá, né, que estão querendo voltar. Então, tudo isso o governo federal já está agindo aí rapidamente e os aviões decolaram. Né? É algo que não é tão simples, né? Exatamente. É uma operação muito complicada, é uma operação de guerra. Sim, sim.
Mais uma, né? Um resgate, mais uma operação de guerra. Ucrânia, como bem disse, China, Bolívia, uma operação de guerra. 10h27, vamos à próxima matéria. TSE inicia julgamento de 3 ações contra Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar nesta terça-feira 3 ações nas quais o ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado de abuso de poder político durante a campanha eleitoral do ano passado. Em caso de condenação, Bolsonaro pode ficar inelegível pela segunda vez. A inelegibilidade também pode alcançar o general Braga Neto, que disputou o cargo de vice-presidente na chapa de Bolsonaro, que tentava a reeleição. Em junho, o ex-presidente foi condenado pela Corte Eleitoral à inegibilidade por 8 anos, por abuso do poder político e o uso indevido dos meios de comunicação, por causa de uma reunião realizada com embaixadores em junho do ano passado, no Palácio da Alvorada, onde ele atacou o sistema eletrônico de votação. Braga Neto foi absolvido no julgamento por não ter participado do encontro. Nas ações que vão hoje a julgamento, Bolsonaro é acusado de usar a estrutura da presidência da República para promover sua candidatura à reeleição. No primeiro processo, o PDT alega que o então presidente fez uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, uma live, no dia 21 de setembro de 2022, dentro da biblioteca do Palácio da Alvorada, para apresentar propostas eleitorais e pedir votos a candidatos apoiados por ele. O segundo processo trata de outra transmissão realizada em 18 de agosto do ano passado. Segundo o PDT, Bolsonaro pediu votos para sua candidatura e para aliados políticos que também disputaram as eleições, chegando a mostrar os santinhos das campanhas. Na terceira ação, as coligações do PT e do PSOL questionaram a realização de uma reunião de Bolsonaro com governadores e cantores sertanejos entre o dia 3 e 6 de outubro para anunciar apoio político para a disputa do segundo turno. Na defesa prévia enviada ao TSE, os advogados de Bolsonaro e Braga afirmam que não houve abuso de poder e que as transmissões não ensejaram ganho competitivo, por não terem sido vinculadas a símbolos oficiais como o brasão da República. A defesa também declarou que a campanha usou redes sociais privadas e pessoais para realizar as lives. É a vírgula, né? É o detalhe. Bom, Márcio, é delicado, é complicado, porque quem vivencia a política aí como de forma rotineira sabe que estamos falando de nenhum absurdo, nenhum segredo de Estado, e que o que mais existe é a alternativa para burlar exatamente o favorecimento da máquina em um processo eleitoral. Porque, querendo ou não, ele tem uma estrutura pronta, ele tem assim, o candidato, ele é candidato, mas ele é, ao mesmo tempo, o líder. Né? Exatamente, ele está presidente. Então é complicado. Onde o presidente reside enquanto em mandato? Nas sedes do governo federal. Teoricamente, ele pode fazer qualquer publicação da residência dele. Ah, mas que o camarada que fez a filmagem também é... o camarada que fez a filmagem é um assessor, que é um coordenador da minha campanha, que por acaso está num cargo, porque hoje eu sou... É uma pessoa da minha confiança que está... Exato, e hoje ele é assessor, ele está assessor, mas ele está em cargo, mas ele é meu assessor, é uma pessoa da minha confiança com quem eu compartilho. Essa função também. Exato, então, mas onde está a proibição? A proibição e assim, a novidade. Porque isso seja vereador, seja prefeito, governador, deputado estadual, federal, senador, presidente. Então, onde não tem segredo, a gente não está falando de nenhuma novidade. O que precisa, de repente, é uma reforma séria eleitoral, de repente, uma ampliação de mandato e o fim da reeleição. Porque aí você acaba com esse tipo de problema. Assim, se você não vai ser reeleito, não tenho mais preocupação em você usar o poder da máquina para a sua campanha eleitoral. Se você usar o seu poder
de máquina para apoiar o candidato fulano e tal, aí você tá errado. Porque o candidato fulano de tal, imagino eu, você faz uma reforma dessa magnitude sem reeleição, se você quer ser candidato a algo e tem um cargo público, você se licencia, então você já não tem mais acesso à estrutura da máquina. Então quer dizer, Márcio, assim, solução tem, mas querem solucionar? Há boa vontade em solucionar? Quem tá na máquina talvez não. Quem tá fora da máquina talvez sim. Sim. Mas quando ficar dentro da máquina também talvez Exatamente. Só que aí que tá. O camarada fala quando ele tá do lado de fora. Na hora que ele tá do lado de dentro ali, que tem os mesmos benefícios, fala, realmente é melhor ficar do jeito que tá. Discurso de acordo com a Cara, e no final das contas a gente fica vendo esse tipo de acusação, esse tipo de argumento, é o mais do mesmo. E o prejudicado, no final das contas, é o contribuinte, é o eleitor, é a população que tem um monte de assunto que precisa que seja resolvido para ela ter dignidade para viver. E a gente discutindo aí. Você falou bem chovendo essa no molhado. Questão de que isso é notório e acontece. A questão é provar isso dentro das possibilidades que a lei determina, né? Sim. Agora, num cenário perfeito, um ano antes você é candidato à reeleição, tendo reeleição, então você sai do governo e vai se candidatar e pronto, sem vínculos com o governo. Se afasta do seu cargo e aí você vai, você não tem acesso mais à estrutura, então você vai usar a sua estrutura, as suas doações de campanha. A sua campanha, a sua Exatamente. estrutura de campanha, pronto. Isso dentro da reeleição. Não tem reeleição, você não tem esse tipo de problema. Exato. E aí é lógico, e a máquina você não pode ter um candidato favorito. Então quer dizer, alternativa A. E assim, não somos especialistas nem cientistas políticos, não. concorda? Se perguntar isso para qualquer brasileiro, fala, opa. Então peraí, a assim. alternativa existe. A gente já conhece. Assim, para mim, Márcio, o mais difícil de resolver um problema é quando você não identifica o problema. Mas você sabe ali qual que é a raiz, qual que é a causa. Você sabe qual é o problema e o que ele ocasiona. É um desequilíbrio competitivo. Você já conhece. Então resolver tá fácil. Você elimina exatamente as brechas que dão origem a esse problema. Mas há interesse? Eu faço aquela situação, não, o prefeito que é reeleito na sua reeleição, ele não pode participar de algumas situações durante um período ali. Antes disso ele pode. Gente, ele vai usar o carro oficial para ir numa atividade, ele está em campanha, está em pré-campanha. E agora? Então não tem como você desvincular uma coisa da outra. Você vai falar, não vai, ele vai com um carro particular. Mas peraí, o carro oficial é do prefeito, ele está indo como prefeito. Não tem como ele falar, eu sou prefeito e não sou pré-candidato à reeleição. Entendeu? Não tem. Aí o que aconteceu, por exemplo, nas últimas eleições, você usar ali, de repente, desfiles cívico-militares e tal, como depois material. Mas são imagens minhas no exercício do meu cargo. Aí eu vou para a campanha, eu não posso utilizar as minhas imagens, captadas muitas vezes até de forma particular, por assessores, muitas vezes até externos, que não tem vínculo nenhum com o governo. E aí só que eu não posso utilizar. Então peraí, se eu não posso utilizar das alternativas, das imagens, das situações que eu estou representando, como o cargo que eu represento me atribui, muitas vezes até obriga, então eu preciso ser desobrigado a cumprir essa agenda, afastado, e aí sim eu não uso essas imagens. Segundo tem esse raciocínio é interessante, porque assim, eu não posso. O César governador. O César governador, ele não pode utilizar as imagens do César governador na sua campanha. Porém, a oposição pode usar as imagens do César governador na campanha. Contra. Exato. Então, vê como é. Então, assim, alternativas existem. O que falta, na verdade, é coragem para colocá-las aí. Para resolver as situações. Mais a questão de coragem, Sérgio. Eu acho que o que falta aí é o desapego. Então, e aí para você desapegar, você tem que ter coragem, porque aí você vai ter que achar, porque essa forma é a zona de conforto, né?
Eu estou na oposição agora, estou no governo depois. Eu posso... É a forma mais fácil de se trabalhar, é assim. Então, vai ficar mais difícil. Quem que quer que fique mais difícil? Difícil. Eu vou criar uma regra para me prejudicar. Começa que todo mundo defende, todo político defende que política não é profissão. Só que todos eles entram na carreira política e quer morrer como agente político. E deixar então, peraí, se não político. É profissão, por que recebe os maiores salários de qualquer outra profissão, pelo menos do nosso setor país? Privado, Por que quando o camarada entra, ele não quer sair nunca mais? Por que todos eles defendem a reeleição? Se não é profissão, Márcio, é transitório. Você entrou, saiu, acabou. É um período da sua vida em que você dedicou o seu conhecimento, a sua boa vontade a contribuir ao país. Aí nós já estamos seguindo uma possibilidade de limitação a quantas cargos você pode concorrer. Você só pode concorrer 2 vezes a vereador, você só pode ser uma vez prefeito, você só pode ser uma vez governador. Não é profissão. E uma vez presidente. Então, Mas não é profissão a política. Só que a galera fica 30 anos. Aí você quer. Vamos acabar com a reeleição? Vamos, mas em todas as esferas. Então. Em todas as esferas. É isso. Federal, municipal, estadual, também no legislativo, acaba. Fica mais democrático. E aí, e vai reciclando, né? Cabeças novas. Então, fica mais democrático, dá muito mais oportunidade a todos. E aí também limita, não é porque você saiu de senador ou de deputado, você não pode vir assessor de outro, não. Fecha as portas, acabou. Segue a sua vida em outro ramo. É a possibilidade. Mas isso num Brasil perfeito, né? O Brasil de hoje é esse aí. Vamos lá. E assim, especialmente quando as pessoas... porque a descrença na política, ela traz inclusive uma falsa ilusão de que nada podemos fazer. Só que a gente tem que lembrar que no país de mais de 200 milhões de habitantes, a gente tem muito mais eleitor do que político. Então, há sim condição de se mudar isso. Só que a gente precisa que primeiro haja educação e uma mudança de consciência da população para que se comece um processo de mudança. Zé Ramalho a mente, né? Vida de gado. Vida de gado. 10h39, vamos à próxima matéria. Contribuição sindical não obrigatória marca debate com o ministro do Trabalho. Aprovado no início de outubro na Comissão de Assuntos Econômicos e agora em análise na Comissão de Assuntos Sociais, o projeto que impede sindicatos de exigirem pagamento da contribuição sindical sem autorização do empregado foi um dos temas debatidos na audiência pública da Comissão de Direitos Humanos com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ontem, segunda-feira. Segundo Marinho, o governo também não atua a favor da volta do imposto sindical, mas entende que a precarização da representação trabalhista não favorece o país. Disse que conquistas trabalhistas fruto da luta sindical precisam ser reconhecidas e comparou melhorias salariais e das condições de trabalho que seriam resultados da atuação sindical. As melhorias para quem mora em condomínios, por exemplo. O ministro enfatizou que condomínios não têm a opção de não contribuir em caso de taxas ou cobranças específicas, visando a melhoria da infraestrutura, desde que aprovado em assembleias. Para o ministro, a mesma lógica precisa ser respeitada nas relações trabalhistas. Marinho também detalhou ações que o governo pretende adotar sobre os trabalhadores de aplicativos, como motoristas ou entregadores. O ministro lembrou o pacto feito entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Joe Biden nos Estados Unidos para ampliar direitos trabalhistas dessas categorias. De acordo com ele, o tema já é debatido mundialmente com a Organização Internacional do Trabalho e o Mercosul, avançando na determinação de protocolos. Para o ministro, o Brasil pretende ser um ator nessa regulamentação com as negociações já em pleno andamento. O presidente da CADH, Paulo Paim, disse que trabalhará para que o CAS construa um texto de consenso, ouvindo empregados e empregadores, pois entende que sindicatos fortes favorecem a economia nacional. De acordo com o senador, a base governista não quer a volta da contribuição compulsória como o antigo imposto sindical, mas entende que o Senado precisa levar em conta a relevância dos sindicatos, visando um maior equilíbrio das relações trabalhistas.
As informações são da agência Senado. O ministro realmente foi muito infeliz na comparação em relação à questão de um condomínio, mas tudo bem, cada um tem a sua opinião. A questão aí é se é obrigatório ou não. A lei determinou que não seja obrigatório. E a lei agora diz que não se pode criar nenhuma contribuição sindical obrigatória. Não Essa é a atenção. Não é obrigatória, mas você paga multa. Não é obrigatório. Mas se você não quiser, você tem que pagar uma taxa. E você tem que ir lá dizer que você não quer. E por que você não quer? Então, peraí, pô, Márcio, eu não consigo entender onde não há obrigação. Porque se há a obrigação de você dizer que não quer, além disso, ainda tem que pagar uma taxa para que seja excluído da cobrança. De uma outra forma. Ué, cara, se não é obrigatório, se eu quiser, de forma voluntária eu te procuro e faço valer, faço no ato da contratação. parte. Você quer contribuição sindical? É isso? Não aceito. Sim, eu aceito. Pronto. Ué, já não é assim que funciona com Vale Transporte? É uma questão de convencimento. Sim. Daí você deixa o sindicato convencer ao trabalhador a questão do desconto dessa contribuição. É simples assim. Entendo que Mostra o o sindicato trabalho, precisa, mostra o tem, resultado. o sindicato tem essa necessidade, sim, é claro. Mas o que o governo está entendendo, o que na verdade o Supremo colocou, e agora tem essa discussão toda, faz com que a obrigatoriedade não se querer. E você tem lá falar, você é obrigado a chegar lá e dizer que não quer. Você vai ter que ir numa assembleia, você vai ter que pagar uma taxa, você vai ter que assumir, você vai ter que... Meu Deus. Não é mais fácil falar se você, do jeito que está, você não quer. E o sindicato que faça as suas campanhas de convencimento, de trabalho, de aceitação, disso, e pronto. É isso aí. É isso, Márcio. Até porque a gente precisa... Realmente a comparação é esdrúxula. O condomínio você paga porque é feito um rateio dos custos das áreas comuns. E da utilização dos benefícios das áreas comuns. É totalmente piscina, exato. Playground, salão de festa. Exato. E a manutenção da limpeza. Então, e há a obrigação do gestor condominal, seja do síndico, seja da administração, de fazer valer com que as contas estejam pagas, as áreas estejam em pleno funcionamento, as despesas sejam esclarecidas, as limpezas, exato, a aprovação de... Agora, que obrigação o sindicato tem? Ele recebe e, se houver uma negociação, se houver, aí a gente... Então, se houver, eu escolho se eu quero fazer parte e eu quero que você me represente ou não. Ou faço isso de forma particular, contrato um advogado e faço de forma particular. Agora, concordo com você, Márcio. Deve sim haver alguma forma para que os sindicatos tenham uma estruturação melhor. Ok, até aí concordo. Olha, se estrutura para poder trabalhar, apresentar resultados e poder vender o seu serviço aos trabalhadores que queiram aderir fica aí a possibilidade, de repente o sindicato fala, não, dentre os nossos serviços prestados para o sindicalizado vai estar o plano de saúde. Então, ele saindo do emprego, ele é sindicalizado, ele tem o plano de saúde. Nós vamos dar um plano de saúde em condições melhores. Pronto, começa a ofertar ao trabalhador situações positivas e que ele entende que além do trabalho sindical, ele tem um benefício. É o mercado. Começa de fato a trabalhar em prol do seu do seu associado. Vamos chamar de cliente. Do seu cliente, para que ele queira continuar aliado a você. Porque caso contrário, sim, porque infelizmente pouquíssimo se vê de benefício nos sindicatos hoje, no que diz respeito a desempenho, a trabalho, a resultado. Então, poxa, começa a trabalhar, a apresentar resultado, a trabalhar de fato, a mostrar que é importante, é essencial, que aí você não vai precisar criar e fazer obrigatório, não é obrigatório. As pessoas por si só vão buscar, porque o que cada trabalhador quer
É exatamente isso. Ter uma condição cada vez melhor, poder aplicar o dinheiro do seu suor ali do mês de forma mais inteligente, mais eficaz. E qualquer um que aparecer para oferecer essa oportunidade, eu não tenho dúvida que a adesão vai ser imediata. Muito se fala porque as campanhas sindicais acabam favorecendo a todos os brasileiros, aqueles que são sindicalizados ou não sindicalizados naquela categoria. Entendemos isso, claro, uma pessoa não é sindicalizada, mas quando o sindicato ganha na justiça uma possibilidade, ela é estendida a todos os trabalhadores do setor. Perfeito. Assim como as decisões do Supremo, né, criam uma condição para que todos, criam a jurisprudência para que todos dentro, que estiverem no mesmo pleito em qualquer lugar do país, possam ser beneficiados. Sim. Não tem como ter isso. Então você vai ter que discutir no Supremo para isso, mas então não pode ser estendido esse benefício, não se cria jurisprudência, não dá. Então, ou como é que se resolve essa situação? Ou é um benefício exclusivo de um ganho do sindicato, ou todos sem direito. Todos sem direito. Todos sem direito não há. Como eu te falei, eu não sou obrigado a trabalhar juntamente com o sindicato. Eu posso, de repente, numa ação coletiva, entrar, pagar a parte de um advogado e pleitear esse benefício mesmo sem ter que pagar o sindicato. Então, Márcio, assim, é muito complexo, tem muita coisa envolvida. Eu acho que a simplicidade da questão é a democracia. Sim. Você tem o direito de escolha e não a obrigação em não ter a escolha. É isso. Você é obrigado a não escolher. Não, eu sou obrigado, é o meu direito de não escolher. É isso aí. Para escolher, eu tenho que decidir. É isso aí. Se eu quiser, aí eu preciso reagir. Agora, se eu não quiser, basta eu ficar aqui quieto no meu canto, trabalhar. Eu já tenho meus impostos descontados da minha folha. Então, se eu quiser mais um desconto, eu falo, olha, eu quero que me desconte porque eu quero usar desse benefício. Se eu não quero, basta eu trabalhar e receber no final do mês de acordo com que o meu salário permite. Eu nem sei se essa questão do Supremo já não desgastou mais a relação do trabalhador com o sindicato. Exato. Essa situação. Exato. A gente sabe da importância que aí do fica sindicato, nesse cabo de guerra e acaba que toda essa situação correto. precisa ser revista aí. Vamos aguardar, né? Mas o ministro, condomínio e sindicato são coisas diferentes. 10 horas mais 49 minutos, cada um tem a sua opinião. Né? É isso aí. 10h49, vamos à próxima matéria. Feira do Empreendedor tem espaço exclusivo para o empreendedorismo feminino. A Feira do Empreendedor de 2023, a FE23 do Sebrae São Paulo, vai ter um espaço de destaque para o empreendedorismo feminino. Em 616 metros quadrados, o stand Sebrae Delas by Gazing vai fornecer 40 horas de programação e mais de 40 atrações, incluindo palestras, painéis, talk shows e mentorias. Em um ambiente feminino, o espaço vai ser um facilitador do acesso a informações, inspiração, orientação, ideias e oportunidades. Também haverá no Sebrae Delas expositoras vendendo seus produtos e podendo assim fomentar o seu mercado. Durante os 4 dias de evento serão abordados temas como crédito, comunicação, inovação, liderança, marketing, entre outros. O Sebrae Delas é um espaço acolhedor para a mulher que já tem um negócio próprio e para a futura empreendedora. É um local para levar a capacitação e direcionar a mulher como protagonista da sua vida e da sua empresa, afirma a gestora estadual do Sebrae Delas, Verônica Lima. A Gazing, atacadista de semi-joias e patrocinadora do espaço, vai estar presente com uma loja estilo showroom e levará a empresária, modelo e influenciador Marília Guareto para dar a palestra, Os 7 Estilos Universais. A FE23, a edição 2023 da FE23, vai ocorrer de 16 a 19 de outubro, das 10 às 20 horas, na São Paulo Expo. O evento acontecerá em um espaço ainda maior em relação à edição anterior. As áreas das atrações passará de 45 mil metros quadrados para 52 mil metros quadrados. No ano passado, o evento registrou 125 mil visitantes, com a movimentação de mais de 550 milhões em negócios fechados. Tá aí. Que maravilha aí para o empreendedorismo, um espaço reservado para as empreendedoras. E a Feira 23 acontecendo de 16 a 20. Possibilidade aí de quem já é empreendedor de fazer bons negócios e de quem não é empreendedor, ver a possibilidade de se tornar um empreendedor, empreendedora. Né? Exato. Assim, importantíssima ação não só
por conta aí de você ampliar a sua empresa, o seu negócio, como dar a oportunidade das pessoas conhecerem e também começarem a empreender, e principalmente a abertura aí de um espaço maior, a ampliação desse, é isso que a gente precisa fazer de fato, Márcio, é estimular o desenvolvimento, estimular o crescimento. Hoje em dia a gente tem um número recorde aí de empreendedores no país, e a mulher, especialmente, ganhar mais espaço no mercado de trabalho, nas empresas, assim, ocuparem de fato essa lacuna que elas devem, têm e precisam ter, é importantíssimo. A gente tem hoje diversas mulheres aí que são quem mantém a casa, são de fato ali o chefe de família. Então é importantíssimo aí o estímulo, o apoio a esse tipo de iniciativa. É só parabenizar realmente, porque é o tipo de atitude que a gente espera. O protagonismo, né? É isso aí. O protagonismo, que é muito importante. Então, parabéns ao Sebrae, parabéns às mulheres. E quem puder vai prestigiar a feira. Acontece, né? Assim, um comentário à parte, o Sebrae ele está de parabéns, porque as iniciativas do Sebrae geralmente são de uma relevância, de uma importância para a população, que também serve de exemplo para outros setores aí, outros órgãos, como trabalhar com um pouco mais de eficiência, de eficácia, seja com atitudes como essa, seja com apoio, seja com curso profissionalizante, seja com aprimoramento. Então o Sebrae está de parabéns aí, porque realmente o trabalho é incrível. Nota 10. 10 horas mais 53 minutos. Temos mais matérias? Vamos para a próxima. Plenário vota plano de retomada de obras na educação e na saúde. O plenário do Senado pode votar nesta terça-feira, a partir das 14 horas, um projeto de lei que cria um plano para a retomada de obras nas áreas da educação básica, educação profissionalizante e saúde, o PL 4.172 de 2023. O texto garante recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e o Sistema Único de Saúde, o SUS, para os empreendimentos considerados prioritários pelos estados e municípios. César, a discussão de infraestrutura, de desenvolvimento, principalmente nessas áreas mais caóticas, que é educação e saúde. O problema aí que tá, né, Márcio? É o que a gente bate muito na tecla. Assim, quem conhece como funciona a máquina pública sabe que não tem, diferente de uma empresa que você de repente começa a vender mais produto, aumenta a sua margem de lucro, sua rentabilidade, te sobra mais dinheiro para fazer investimentos, para acabar assumindo mais despesas. O governo, o serviço público não trabalha para gerar lucro. Então ele recebe repasses e aplica os repasses. Isso seja repasse de órgãos, falando de municípios, de órgãos estaduais e federais, seja cobrança de impostos e taxas, enfim, é isso. É com isso que o serviço público tem que viver. Ele não tem, não, vou te vender aqui um pedacinho de calçada aqui a mais ou mais caro, não existe. Assim, ele trabalha exatamente para prestar serviço ao público, que é o dono do dinheiro no final das contas. E por muitas vezes obras que já estão encaminhadas, já estão com projetos aprovados, já estão com recurso, como é que eu vou ser mais claro aí de uma maneira mais bruta, falando, já estão linkados, já tem a origem do recurso para fazer determinada obra. Muitas vezes são paralisadas porque você precisa utilizar o recurso, que é a única coisa que tem disponível no orçamento naquele momento, que você acaba até descumprindo diversas outras regras de administração e leis, ou então você faz um remendo, porque isso não é emenda para isso, é um remendo na lei, porque você cria uma lei para ter uma segurança contábil e econômica para o teu país. De repente você cria uma emenda
para poder abrir uma exceção, isso é remendo. Cidade nessa lei. Isso é um remendo. Pô, você abre uma exceção na regra que você criou. E muitas vezes são paralisadas por conta disso, porque a gente gera despesa sem se preocupar com o que já tem ali na fila, com o que já tem ali orçado, com o que já está dentro do pacote do dinheiro que eu tenho disponível para trabalhar. Então, assim, saúde e educação, assim, sem isso, sem a educação a gente não tem uma saúde melhor, porque a gente não sabe se cuidar. Sem uma saúde melhor, a gente deixa de ter aí N outras oportunidades de vida, seja com dignidade, seja para buscar o sustento da tua família, enfim. Então, são prioridades. Educação, saúde, segurança, isso é prioridade para a dignidade humana. Então, tem sim que retomar, precisa sim restabelecer as obras, e especialmente assim, a prioridade tem que ser o que é mais importante. A prioridade é o que tem que vir em primeiro lugar. E muitas das vezes também tem essa, que os estados e municípios julgam ser mais prioritário. E às vezes a prioridade é para o que vai ficar mais bonitinho e não para o que realmente é mais necessário. A prioridade não é a prioridade do Exato. Estado, tem um interesse do momento. É isso. Então não tem que ser o interesse do gestor. Tem que ser a prioridade do povo. O que o povo precisa. Não adianta eu fazer uma festa se eu não promovo o tal situação benéfica ou então tal situação que está prejudicando. É isso. Não adianta eu inaugurar obras se eu não consigo prestar exame. Então, não adianta Márcio, eu fazer uma coisa se eu não consigo atender na merenda. Não adianta eu fazer... Você foi cirúrgico. Inclusive, cara, de muito mau gosto e desrespeito com a população de Cubatão. O comercial que a Prefeitura Municipal de Cubatão lançou na TV essa semana. Você me perdoa, Márcio, mas dizer que a gente tá com escolas assim, porque um camarada que mora no Acre, de repente acredita que aquela é a realidade da cidade de Cubatão hoje. Agora, poxa, a gente tá com um problema na saúde de forma generalizada. Se tem boas unidades hoje que dão uma condição, é uma ou duas. A gente está com a maioria das escolas, se não interrompidas as aulas, para fazer pequenos reparos, porque reforma não conseguiu fazer nenhuma, estão com atividade suspensa porque não tem condição de abrigar pessoas. Aí você me lança uma campanha dizendo que refeição de alta qualidade para todos os alunos. Ô Márcio, tem aluno que está tendo que buscar a sua refeição numa escola diferente da que estuda para não ficar sem comer, porque ele está com a aula suspensa. Na semana da criança, que as escolas em Cubatão, que as crianças deveriam estar fazendo atividades lúdicas, comemorando o Dia da Criança, para iludir a população, disseram que estão dando prioridade para a capacitação dos professores, e aí por conta disso não tem aula na rede municipal de Cubatão. Só que me diz uma coisa, Márcio, você tem o teu filho na escola, e que ele está na escola enquanto você está trabalhando, aí passa uma semana inteira sem ter aula, você faz como? Você falou bem, César. Uma coisa é a parada pedagógica, e que eu sou favorável que seja feito durante todo o ano e não apenas... Exato, até porque toda quarta-feira você já tem espaço destinado a isso, que é o HTPC. Então, quer dizer, você deveria cumprir essa jornada se você já tem espaço garantido na tua agenda, você já tem previsto capacitação o ano inteiro. E aí, por mais que tenha, desculpa até te cortar, mas por mais que você até faça uma parada pedagógica para ter uma preparação maior, você não pode suspender as aulas, porque no final das contas, que adianta você preparar melhor o gestor, o educador, e prejudicar quem deveria estar sendo beneficiado, que é o aluno. Porque você prepara o educador para o aluno ter mais benefício. Só que você não pode preparar um e, assim, cara, divide. Nós estamos vivendo um pós-pandemia. O que aconteceu nos 2 anos quando a pandemia? Houve um prejuízo claro para o aprendizado das crianças. Crianças que estavam na pré-escola, crianças que estavam participando do primeiro contato, né? Que foram prejudicadas. Aquelas que já estavam
foram prejudicadas. E daí houve também a criação do Acelera Educação. Né? Acelera como? Acelera de que forma? Você disse bem, se na semana da criança, as crianças vão para casa. A escola deixa de ser um espaço acolhedor, um espaço que, mesmo forma que você falou, que poderia ter são 5 dias de recreação, 5 dias de brincadeiras lúdicas, 5 dias onde nós vamos fazer campeonatos, onde a criança vai conhecer, 5 dias de arte, 5 dias de música, 5 dias para as crianças serem reverenciadas dentro da instituição que está ali para salvaguardá-las e, tecnicamente, para formá-las. Obviamente, isso está separado do trabalho com o pedagogo, com o professor. Nós não somos contra claro que a não. parada Muito e pelo valorização contrário. do professor. Muito Mas pelo contrário. Recreação na escola não significa que o professor tem que estar lá. Você pode se preparar, você pode desenvolver equipes para isso. Ô, Márcio, você pode até fazer uma parada desse tipo. Agora me fala uma coisa. Quantos professores você tem na rede municipal? Versus quantos professores cabem por vez? Por período? Por palestra que seja dentro do bloco municipal, que vamos combinar que é o único lugar que se tem hoje associação comercial, muito péssima condição, diga-se de passagem, para você fazer um tipo de treinamento, então quer dizer, ali não cabe um terço, seria até piada. Então quer dizer, você consegue, Márcio, de forma muito fácil fazer atividade com os professores, uma semana, um mês inteiro, se você quiser, sem paralisar as aulas. Ah, mas eu sei, e falo com propriedade de causa, porque nós fizemos isso também anos atrás. Fizemos uma semana de treinamento e as aulas não foram interrompidas, porque você não precisa interromper a aula, prejudicar quem deveria ser o maior beneficiado para capacitar o teu funcionário que merece e precisa dessa capacitação. Então é o que a gente está falando. Cara, eu sou super a favor e acho que a gente tem condição e deve preparar cada vez melhor o nosso professor, o nosso educador, principalmente porque ele lida com crianças, que são o nosso bem mais precioso. Agora, aí você prejudica, sabe, mas e por quê? Porque as escolas não têm condição de manter, porque um monte de escola, se fosse ter aula hoje, ia precisar liberar os seus alunos, porque tá tudo cheio d'água, porque tem goteira em tudo que é canto, porque tem telhado estourado, porque tem calha que não é limpa, porque tem caixa d'água que não oferece um mínimo de saúde. Assim, estamos falando de água, viu, Márcio? Não estamos falando de água filtrada, nem da água filtrada. Estamos falando de água de rua, simplesmente que passe por uma caixa d'água, que tenha condição de passar pela caixa d'água sem se contaminar e causar risco, inclusive, de morte para as crianças. É só isso que a gente precisa. E aí você lança uma propaganda daquele nível na TV, cara, só pode ser pro cara do Acre ver. Porque assim, todos os meus amigos, onde eu chego, seja São Vicente, Praia Grande, São Paulo, sabem que hoje, talvez nunca esteve tão ruim, de forma geral, segurança, saúde e educação no município de Cubatão. E aí você apresentar uma gestão daquela forma na TV, realmente, cara, só pode estar fazendo uma piada com a cara do cidadão, do morador da cidade de Cubatão, que cada dia mais sofre com o abandono que a cidade passa. Reclamações contra a demora dos ônibus, reclamações contra a questão da saúde, dos exames laborais, que muitas pessoas estão aguardando aí para fazer exames laborais, que na verdade não são feitos. Suspensão do serviço da Caixa de Previdência. Que acabou, não sendo suspeito. Por enquanto, se adiou a suspensão. Até que se defina o que é. E aí, você vai continuar pagando ou a gente vai ter que suspender? Houve o repasse na segunda, tá tudo normalizado agora. Mas essa questão dos servidores, a questão da assistência, da assistência ao munícipe, toda essa formatação que o Estado que eu falo, é o município, precisa entregar para o munícipe.
existem várias situações onde a gente observa que não há a entrega do serviço em excelência para o munícipe. Então, aquilo que você falou, o vídeo que seria algo de comemoração acaba causando revolta. Acaba causando revolta. Claro. E o aniversário da cidade é em abril. Em abril. Só que também é eleição. Então, quer dizer, a gente já começa a ver a preparação da campanha eleitoral. Só que, cara, precisamos ser bem justo e sincero, né? Começou totalmente errado. Porque, cara, um governo que vai para 8 anos, 2 mandatos, se ainda ter... Não tem mais quem justificar, não, que a culpa foi do fulano, do ciclano, do beltrano. Não tem mais como. Não tem mais como. A arrecadação não caiu. Nunca a folha de pagamento esteve num percentual tão baixo como está hoje. E ainda assim a cidade continua andando. O pior não é não avançando, Márcio. O pior é andando para trás. Retrocedendo. Isso é que é o pior. Área de saúde... não dá para retroceder, é vida. Área de educação, não dá para retroceder, porque também são vidas. É isso. Eu faço uma grande pergunta. O como você entrega, depois do seu período de mandato, a criança que entrou na rede no seu primeiro ano de mandato, e como ela está no seu último ano de mandato? Essa avaliação precisa ser feita. Independente do governo, ela tem que ser feita sempre. É isso aí. 11 horas mais 8 minutos. Temos uma matéria? Encerramos, Cezinha. Encerramos hoje. Você pode falar de educação, você conhece de cátedra no negócio, você vivencia isso, tem conhecimento não só familiar, mas também profissionalmente. Você atua junto à área de educação e, é claro, a sua opinião é sempre respeitada. Não, e assim, o lamentável, assim, né? Assim, minha família, a vida inteira trabalhando em educação. A minha vida inteira estudei na rede pública. A vida inteira estudei na rede pública. Só saí da rede pública há alguns anos, quando eu fui fazer cursos técnicos, e depois quando eu fui para a universidade. Mas a vida inteira eu estudei na rede pública de Cubatão. Que ainda hoje, eu sempre falei isso e continuo defendendo. Tem uma rede de profissionais que infelizmente estão indo para diversas outras cidades, mas ainda tem uma rede com a competência inigualável. A gente tem funcionário preparado para todas as áreas, seja educação especial, seja até educação supletiva, quando existia o EJA, que a gente tinha uma rede muito forte de supletivo, da educação de jovem adulto, que hoje está cada vez mais reduzida. Então a gente tem gente muito competente na gestão das unidades e que infelizmente, cara, a gente só consegue lamentar e ver essas pessoas hoje torcendo e usando sua licença prêmio aí para antecipar a aposentadoria, saindo da rede de Cubatão, indo até para lugares mais afastados, Registro e outros estados, muitos até outros estados, porque não tem mais condição de se trabalhar em Cubatão. Então, quer dizer, eu vivi boa parte da minha vida em Cubatão, eu estudei a minha vida inteira na rede de Cubatão, a minha família a vida inteira trabalhou e ainda hoje trabalha na rede da cidade, e eu atuei na rede de educação da cidade, e assim, o que a gente vê é cada dia menos cuidado com a nossa rede, cuidado com as nossas crianças. Isso é lamentável. E assim, você me desculpa, Márcio, se você não consegue dar valor para a criança, para a educação, para o básico, quando eu digo básico, é o básico de vida, dar uma água em condição para a criança poder tomar quando ela tem uma sede, o que esperar mais? Então, capacidade de administração fica complicada. 11 horas mais 11 minutos. César, chegamos ao finalzinho do Vitão News. Isso aí, agradecer a honra e o prazer de fazer parte desse time, Márcio, sempre incrível. Maria Clara, pela parte técnica aí que sempre permite com que a gente possa aí trabalhar direitinho aqui. A cada um dos que nos acompanham e nos assistem, só agradecer, realmente torcer e rezar para que os impactos aí, tanto de atitudes como
esse tipo de falta de cuidado com as nossas crianças, com a nossa cidade, com os nossos idosos, com os nossos entes queridos e amados, como com a guerra que assola aí todo mundo, sejam minimizados e que a gente possa aí ter um pouquinho de paz, amor e tranquilidade para viver. Estamos nem falando aí de enriquecer, de ter conforto, ter luxo. Estamos falando de viver em paz, em harmonia. É o mínimo aí que a gente busca e espera, né, para todos. Equilíbrio, paz, harmonia e o direito de sorrir, né? É isso aí. 11 horas mais 12 minutos e assim vamos encerrando o Virtual News desta terça-feira. Lembrando que daqui a pouquinho você tem os drops nas redes sociais e também no site da Virtual e também o programa na íntegra, disponibilizado para você compartilhar, rever, né, comentar, fique à vontade. Afinal de contas, esse é o seu Virtual News, essa é a sua Virtual. Agradecendo ao César Martins, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a você. Fique com Deus e até amanhã, a partir das 9h30 da manhã, com mais um Virtual News, se Deus quiser. Virtual